Césio 137, o maior acidente radiológico do mundo em perímetro urbano. Em 13 de setembro de 1987, na cidade de Goiânia, capital de Goiás, 2 catadores encontraram um enorme aparelho abandonado no que era o Instituto Goiano de Radioterapia, uma clínica que foi desativada. Uma disputa judicial provocou a venda do terreno onde funcionava o instituto, que ao se mudar deixou para trás todo o seu mobiliário e equipamentos. Quem comprou o terreno foi o IPASGO, Instituto de Previdência e Assistência do Estado de Goiás, que começou a demolição do antigo prédio, mas parou por conta de uma liminar judicial. O que restou do prédio ficou abandonado, sendo invadido pelo mato. Como o equipamento encontrado continha partes em chumbo e aço, os 2 catadores, de nomes Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira, que moravam no bairro Popular, levaram para a casa de Roberto e lá removeram o invólucro de chumbo e perfuraram a placa de lítio, expondo assim a cápsula radioativa. E então resolveram levá-lo até o ferro velho de Devair Alves Ferreira, na rua 26A, no setor aeroporto, e lá vender suas peças. Ao comprar o aparelho, no dia 18 de setembro de 1987, Devair ficou fascinado pela beleza do brilho azul que vinha daquela cápsula e, sem saber que substância era aquela, ele mostrou o brilho azul a seus familiares, amigos e vizinhos. A cápsula de 91 gramas continha 19,26 gramas de Césio 137 e foi suficiente para gerar uma grande contaminação. O Césio 137 é um radioisótopo de pó fino que se dispersa pelo ar facilmente e adere a qualquer superfície com um pouco de umidade, contaminando pessoas, animais, solo e plantas. Quem estivesse contaminado também se tornaria uma fonte de radiação, alastrando assim a radioatividade. Horas depois da exposição à substância nuclear, os sintomas de intoxicação já apareceram: tontura, náuseas, febre, fortes dores de cabeça, diarreia e vômito. As pessoas buscaram os hospitais e os médicos, que, sem terem o conhecimento do contato dos pacientes com a substância radioativa, pensaram se tratar de uma virose ou uma doença contagiosa. Somente depois de 2 semanas, a esposa de Devair, o dono do ferro velho que havia desmontado o aparelho de radioterapia, desconfiou daquela peça. Após convencer o marido, ela e Geraldo Guilherme, que era funcionário do ferro velho, pegaram um ônibus e levaram uma amostra do Césio 137 até uma divisão da vigilância sanitária. Ao colocar a peça sobre a mesa, Maria Gabriela explicou a Paulo, um veterinário, funcionário do local, que a amostra havia sido extraída de um aparelho radiológico. Paulo achou melhor manter distância daquele material e deixou sobre uma velha cadeira no pátio, porém, vários funcionários se aproximaram para observar aquele objeto misterioso. O acidente radioativo só foi confirmado no dia 29 de setembro de 1987, quando Walter Mendes Ferreira, um físico nuclear, foi chamado ao local e seus detectores indicaram o maior nível de radiação que os aparelhos conseguiriam registrar. Walter tentou uma segunda averiguação com outros aparelhos e o resultado foi o mesmo. O corpo de bombeiros, sem saber do que se tratava aquilo, pretendia jogar a amostra no rio Meia Ponte, quando foi interrompido aos gritos por Walter, que explicou a eles o que era aquela amostra. Imediatamente, a Comissão Nacional de Energia Nuclear foi acionada para implementar um plano emergencial, convocando médicos, especialistas em radioproteção e técnicos do Instituto de Radioproteção e Dosimetria, do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, das Furnas Centrais Elétricas e da antiga Nuclebras. Deixaram de sobreaviso também o Hospital Naval Marcílio Dias,
que fica no Rio de Janeiro, pois era o único que contava com uma ala especializada em atender contaminados por radiação. Os efeitos da radiação atingiram moradores que tiveram acesso ao material sem nenhum conhecimento, médicos e enfermeiros que trataram os doentes e também bombeiros e policiais. Para o controle da radiação, 7 focos principais foram isolados e aproximadamente 112.800 pessoas se dirigiram ao Estádio Olímpico para uma triagem e foram monitoradas e agrupadas conforme sintomas e grau de exposição e submetidas a rígidos protocolos de tratamento. 120 pessoas foram diagnosticadas com contaminação externa ou interna, 22 dessas pessoas com sinais de superexposição. A CRISA liderou a descontaminação da cidade, fazendo um rastreamento radiológico aéreo com a utilização de um detector acoplado em um helicóptero. Também foi feito um rastreamento terrestre. Uma área de 67 km² foi monitorada. Pela dificuldade na descontaminação, muitas árvores foram cortadas, solo removido e substituído, casas demolidas e houveram locais que receberam várias camadas de concreto. 3.500 metros cúbicos de lixo nuclear foram armazenados em barris e posteriormente em contêineres, que foram concretados e enterrados a 23 quilômetros de Goiânia, na cidade de Abadia de Goiás, que foi criada em 1995 somente para abrigar esses contêineres, no Parque Estadual Thelma Ortegal. A bandeira do município carrega o símbolo de radioatividade. O Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste realiza o monitoramento dos rejeitos radioativos. Caminhoneiros que levaram os rejeitos a princípio não sabiam do que aquilo se tratava. Muitos foram obrigados a fazer este trabalho sob pena de perder emprego e direitos trabalhistas. Trabalharam sem EPIs, alguns adoecendo e morrendo em seguida. Os acidentados foram tratados conforme protocolos internacionais para descontaminação, isolamento e terapia. O tratamento consiste em banhos mornos com sabão neutro e solução à base de alumínio, uso de ácido acético para tornar a substância radioativa mais solúvel e assim facilitar a sua retirada, aplicação de dióxido de titânio com lanolina nas regiões de maior contaminação, como mãos e pés. Também a utilização de material abrasivo, como pedra-pomes, para a descontaminação da pele, aplicação de resina de troca iônica em luvas e botas plásticas. Fora exercícios e banhos de sol, ainda havia a medicação de ferrocianeto férrico e como o césio se comportava de maneira análoga ao potássio, o uso de diuréticos como a furosemida foi intenso. Os pacientes tomavam cerca de 3 litros de líquidos, como água e sucos ricos em potássio. A primeira morte pela contaminação radioativa aconteceu um mês após o contato com o césio-137. A causa da morte foi hemorragia e infecção generalizada. O nome da primeira vítima fatal é Leide das Neves Ferreira, uma criança de apenas 6 anos de idade, e ela se tornou o símbolo da tragédia. Maria Gabriela Ferreira foi a segunda vítima. Ela era esposa de Devair e foi ela quem ajudou a desvendar o que estava acontecendo, pois levou o material para análise. Após sua morte, 2 funcionários do ferro velho de seu marido Devair faleceram. Seus nomes, Israel Santos e Admilson Souza. As vítimas eram enterradas em caixões de chumbo e colocadas várias camadas de concreto por cima do jazigo. Seus caixões foram recebidos com pedras e paus, e uma população raivosa e sem um pingo de amor e misericórdia ao próximo, clamando para elas não serem enterradas ali, no local onde foram destinadas a ficar. E essas são as vítimas oficiais do caso. Porém, estima-se que ao menos 66 pessoas morreram pelas complicações geradas pelo contato com o césio-137, porém não foram devidamente notificadas,
e mesmo esse número está muito subnotificado. Muitas pessoas ainda sobrevivem com sequelas graves, aproximadamente 1.400. A Fundação Leide das Neves Ferreira foi criada em 1988 pelo estado de Goiás para atender as vítimas da radiação. Hoje, os serviços são prestados pelo Centro Estadual de Assistência e Radioacidentados Leide das Neves, ou o CARA. Os responsáveis pelo Instituto Goiano de Radioterapia foram julgados em 1996 e foram condenados a 3 anos e 2 meses de prisão por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, que foram convertidos por prestação de serviços. Um verdadeiro absurdo. Em 24 de dezembro de 1996, a Lei 9.425 concedeu pensão para as vítimas do que é considerado o maior acidente nuclear do Brasil e o maior fora de usinas nucleares do mundo. Em depoimento no ano de 2020, a mãe da menina Leide, Lourdes das Neves Ferreira, relatou as dificuldades de permanecer viva. Segundo o site brasilescola.ol.com.br, ela diz: "Para te falar a verdade, hoje eu me sinto abandonada. Passar por tudo o que passamos, o desrespeito que tiveram no enterro da Leide, tanta perda, muita gente da família se entregou à bebida, ao cigarro, peguei meu outro filho tentando suicídio 3 vezes. Acho que eu tinha o direito de ter, pelo menos, um fim de vida digno, e eu não tenho. Pelejo para não ficar me lamentando, mas é direito meu. Na pandemia, o cara não mandou mais o carro para fazer o transporte das vítimas. Disseram que não tinha como higienizar o carro. Meu atendimento foi adiado e não consegui remarcar. Não tenho saúde, não consigo meus remédios, a gente não vive, vegeta." O pai de Leide, Ivo Alves Ferreira, entrou em depressão profunda com a morte da filha e morreu de enfisema pulmonar em 2003. Devair, o dono do ferro velho, se sentia culpado, pois sua família inteira foi contaminada com aquele brilho azul que o tinha fascinado. E ele bebia muito. Morreu em 1994 de cirrose hepática, mas um laudo da necropsia indicou que ele tinha câncer em 3 órgãos. Os sobreviventes relatam dificuldade em adquirir os medicamentos necessários na rede pública, além do valor da pensão ser muito baixo para a subsistência deles. E como se já não bastasse todo o sofrimento, os sobreviventes ainda são vítimas de discriminação por pessoas que temem que eles ainda estejam transmitindo a radiação. Césio, de sigla CS e número 55 na tabela periódica, seu nome tem origem no latim e significa céu azul. Ele é um metal alcalino e possui 34 isótopos conhecidos que são instáveis e radioativos. O isótopo césio-137 é instável e é facilmente desintegrado, realizando emissões radioativas. Quando o núcleo de um átomo se desintegra, ocorre a chamada fissão nuclear e dá origem a um novo elemento químico emissor de radiação, alfa, beta ou gama. Essas emissões de raios gama, no caso do césio-137, em doses calculadas, são capazes de destruir células cancerígenas que são sensíveis à radiação. No caso da contaminação por radiação ionizante, com elevado poder de penetração, o principal efeito no organismo é a perda dos glóbulos brancos e mudanças nas células sanguíneas, provocando queimaduras, hemorragias, infecções, doenças agudas, perda de cabelos e óbito. A radiação é cumulativa, ou seja, uma vez contaminado, ela ficará no organismo. A tragédia de Goiânia foi contada no filme Césio-137, O Pesadelo de Goiânia, lançado em 1990, dirigido e idealizado por Roberto Pires. O longa está disponível completo e de graça no YouTube. E também tem o documentário O Brilho da Morte, 30 anos do Césio-137, também disponível no YouTube.
O abandono de uma máquina com uma cápsula radioativa encerrou histórias, mudou perspectivas, trouxe dor, desespero e morte, algumas imediatas e outras a médio e longo prazo, e muito lixo radioativo. Muitas toneladas. A negligência e o descaso do Instituto Goiano de Radioterapia, que em momento algum se responsabilizou pela contaminação de uma multidão, muitas jovens e crianças. E é uma vergonha que esta história não seja de conhecimento obrigatório nas escolas, uma vergonha também a falta de ajuda aos sobreviventes que nunca foram indenizados, que tiveram sua pensão congelada por 5 anos e recebem uma miséria para tentarem minimizar suas dificuldades. Todo o preconceito que ainda vivem e a escassez na distribuição dos medicamentos de alto custo que eles precisam tomar para o resto de suas vidas, a fim de controlar um pouco os efeitos da radiação que os acompanhará até o final. Obrigada por assistir.